doutoral, essa coisa toda. Em termos de espiritualidade, o maior será que se fizer menor em nome do Cristo. Outro ponto. O diálogo não é uma disputa verbal. Portanto, existem espíritos muito eruditos. Existem espíritos muito cultos. E aí, tem que ter muito cuidado com isso. Agora, vou falar uma coisa da parte do médium. O médium tem que ter muito cuidado para não torcer pelo espírito. Por incrível que pareça, tem médium que torce pelo espírito. Porque o espírito é tão inteligente, fala coisas tão interessantes, que o médium que está transmitindo pode achar bonito. Pode achar, nossa, mas que coisa, né? Pode ficar assim, achando, é uma carga energética de positividade que ele está transmitindo para o espírito. Não é? De força para o espírito. Então, ele não pode, de maneira nenhuma, não é? Torcer. Eu digo assim, é uma expressão que eu uso. O médium não deve torcer pelo espírito. Achar que o espírito está vencendo o doutrinador. Não é? Tem mais condições, mais argumentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, até isso pode acontecer. Então, o diálogo não é uma disputa verbal. Não é importante derrotá-lo ou superá-lo nas ideias, e sim ajudá-lo a ter uma nova compreensão da vida. Que é isso, que às vezes o doutrinador tem um argumento tal, que de repente o espírito diz assim, eu nunca pensei isso. Se eu tivesse pensado isso, se alguém algum dia tivesse dito isso para mim, eu não estaria onde estou. Por causa da lógica da conversa que se estabelece. Nada de coações, pressões ou imposições. Porque, às vezes, o espírito está tão preso no propósito de vingança, falando assim, eu quero levar a fulana à morte, eu quero que ela morra, eu quero que ela suicida, eu quero que ele tenha o maior prejuízo financeiro, eu quero que ele se acabe, eu quero isso, quero aquilo, não é? Então, doutrinador, cuidado, meu irmão, senão se você reencarnar, você pode nascer cego, você pode nascer sem um braço, você pode fazer ameaças, não é? Então, ele está exercendo uma pressão. Está coagindo o espírito, né? Imposições. Então a gente tem que ter cuidado. Um espírito manifestou-se uma vez que tinha horror das mulheres. Tudo na vida dele que tinha acontecido de desgraça foi por culpa da mãe, foi por culpa da mulher, foi por culpa de não sei quem. Então ele tinha pavor das mulheres. Então chegou falando horrores das mulheres e tal. E de repente o doutrinador, cuidado, meu irmão, senão você vai nascer mulher. Aí o espírito teve o maior choque, foi aquele problema, aquela coisa toda. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer ameaças, porque para ele a pior coisa era se ele nascesse. E deve ter nascido, viu? E deve ter reencarnado para poder ver que muito é bom, não é ruim não. Muito bem, continuando. Agora como é que vai ser o diálogo, né? Propriamente dito. Então vamos ver. Em primeiro lugar, o doutrinador tem que buscar a sintonia com o alto, é claro. Através da prece, isso tudo ele já faz numa preparação anterior e naquele momento também ele já está ali preparado, sintonizado com os bons espíritos, com os amigos espirituais. Aí eu já disse, uma abordagem para cada caso. Então, conforme aquilo que o espírito estiver apresentando, ele vai começar a abordar. Agora tem pessoas que acham assim, em primeiro lugar precisa saber o sexo do espírito, se é homem, se é mulher. Porque às vezes fala assim, meu irmão, aí fala assim, não, é minha irmã. Ou então fala assim, minha irmã, ainda é pior que se o espírito é machista, né, machão, ele vai querer, porque tem espírito machão também, né? Então ele vai dizer assim, não sou mulher, sou homem. Então, a pessoa acha que isso assim, se falar isso seria assim, uma ofensa, uma coisa muito... Não, tudo bem. Vai observando, né? Se o espírito falar, eu estou aqui, vamos dizer, muito preocupada, ou qualquer coisa que fale que denote que é um espírito feminino ou um espírito masculino, aí tudo bem. Agora, fala meu irmão, pode falar. Se o espírito falar, não, é irmã, tudo bem. Então minha irmã. Porque o doutrinador não está vendo o espírito. Então, ele pode ter essa dificuldade. Não é? De saber ali que espírito está se comunicando. Então ele vai procurar perceber. Então é esse primeiro momento em que ele está chegando, o espírito. É claro que vai haver aquela saudação do doutrinador, né? Meu irmão, nós o recebemos aqui, muitos dizem assim, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Cada um tem um tipo de abertura para esse diálogo. Em sequência,
é um diálogo e não um monólogo. Porque tem muito doutrinador que fala ele só, tá, gente? E que não deixa o Espírito falar. E aí ele não vai saber o que o Espírito queria dizer. Porque ele não vai saber o drama do Espírito, o problema, a situação. Então o doutrinador não tem que pegar a palavra e ficar falando o tempo todo. Ele tem que ouvir o que o Espírito está dizendo. Porque senão se perde a oportunidade de ouvir aquilo que ele traz para nós. Não por curiosidade, mas nós precisamos por aprendizado. Porque observando a situação dos espíritos, nós podemos sentir que estaríamos também naquela situação, talvez se tivéssemos vivido o que ele viveu. Então nós temos que ouvir. São lições preciosas. E quando ele nos transmite aquilo que ele está sofrendo, o motivo pelo qual ele está ali, a sua situação, ele está dizendo sem falar diretamente: vejam o que eu fiz, vejam como estou e não façam o que eu estou fazendo, para não ficar como eu estou. Então eles estão transmitindo, sem palavras diretas, essa lição. Não façam como eu, porque senão vão ficar na mesma condição em que me apresento. Uma vez, às vezes, de uma certa maneira, às vezes a pessoa pode pensar assim: mas o amor só não basta? Não, não basta. Porque se fosse só o amor, nós íamos abraçar o espírito, abraçando o médium e pronto, aí amor, meu irmão, não sei o quê, ele vai embora. Não é o suficiente, porque ele veio para se estabelecer esse intercâmbio. Agora, é claro que o amor vai revestir as palavras, vai ser a vibração que nós estamos emitindo para alcançar aquela alma sofrida. Porque mesmo o espírito mais cristalizado no mal, sofre. E sofre muito mais. Portanto, ele foi ferido em algum momento e por isso ele se fechou dessa maneira. Por isso ele está agora vivendo sob o domínio do mal, ele está agora cristalizado naquele ponto de vista. Então todos são extremamente sofredores. Amor, carinho, ética. Nós já mencionamos o amor, o carinho e a ética também. Não é que é muito importante no mundo atual termos ética, que hoje está faltando muito, né? Até no convívio, na vida em geral. Mas ali naquele momento, a ética da discrição também, não é? Quando termina a reunião, quando nós estamos lá na nossa vida, para não mencionarmos esses casos, para ter aquela ética de respeito àquelas entidades que estão se comunicando. Ouvir com o coração. Ou seja, com o melhor de nós mesmos. Porque às vezes os espíritos relatam coisas muito fortes, situações muito dramáticas. E às vezes situações até que nos surpreendem. Nós temos que ter esse melhor sentimento. Então, ouvir com o sentimento de amor. E muitas vezes perguntar. E que nem sempre os doutrinadores fazem. Às vezes o espírito chega e fala assim: eu estou com uma raiva porque eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora, eu não gosto de ninguém aqui, eu não gosto desse lugar, eu quero ir embora, eu quero isso, quero aquilo. E aí o doutrinador: mas meu irmão, nós te recebemos aqui, porque Jesus, porque isso. Agora, por que o doutrinador não fala assim: mas por que, meu irmão? Por que você está com raiva? O que foi que aconteceu? Não é assim uma curiosidade para saber quem é o espírito, o que foi que ele fez, mas por que você está com raiva? É só por isso que nós vamos perguntar: nós estamos te prejudicando? E aí ele vai dizer: eu tenho raiva, porque eu não aceito essas ideias, eu detesto o espiritismo, ou não gosto de vocês, ou porque eu não gosto desse tipo. Ele vai falar qualquer coisa. Então perguntar: mas por que você está com raiva, meu irmão? Ou então o outro que chega chorando, por que você está chorando, meu irmão? Fazer essas perguntas. Não é só ficar assim confortando, que é importante, mas também saber o porquê. Por que você está chorando, meu irmão? Por que esse sofrimento? Não é? O que está acontecendo? E aí pergunta isso assim, o Espírito vai dizer, para que nós tenhamos uma condição de saber, de conhecer o caso da criatura que ali está, que está falando tanto do seu sofrimento, ou da sua raiva, ou da sua situação que ele apresenta. Linguagem adequada para cada caso. Então, às vezes, chega uma pessoa de pouco conhecimento, de poucas letras. Não adianta o doutrinador mostrar erudição. Palavras difíceis, não adianta. Olha, eu vou falar com vocês, nós temos um poeta na nossa reunião.
Quando ele foi para lá, uma pessoa muito amiga nossa, de muitos anos, e uma pessoa de um carinho, o atendimento que ele faz é maravilhoso, já é um senhor, mas ele é um poeta. E ele foi participar da nossa reunião mediúnica, agora já é doutrinador e tudo, mas nas primeiras vezes, porque ele já foi presidente de um outro centro, e lá naquele outro centro ele era doutrinador, essa coisa toda, e depois por afinidade com Joana de Ângeles, que a nossa casa é Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e ele sempre falava, Sueli, eu quero ir para lá, mas ele estava na presidência dessa casa, que é uma casa da periferia lá em Juiz de Fora, e ele prestou uma colaboração lá há muitos anos, até que ele falou, agora eu já posso ir para lá, e foi, e logo depois, né, ele agora já é tesoureiro da nossa casa, ele é doutrinador na reunião, só que tem que nas primeiras vezes que ele foi doutrinar, o espírito estava lá falando qualquer coisa, que eu já não lembro mais o quê, ele falou assim, mas meu irmão, você veio da poeira das estrelas. E aí ele começou a falar coisas tão etéreas para o espírito, e o espírito não estava entendendo nada, veio da poeira das estrelas, dos astros, não sei de quê, não sei o que lá, essa coisa toda. Então ele não descia ao nível do espírito, de diálogo. Então não adianta ficar falando poesia numa hora dessa, não é isso que o espírito quer ouvir, poesia. O espírito quer saber das coisas práticas da vida dele, não é? Depois ele se adaptou, hoje já não tem aquela poesia como era naqueles primeiros tempos, né? Então esse negócio de ficar também com um tipo de abordagem muito acima do que o espírito apresenta, não é? Do que o espírito está dizendo, ou então também ficar assim, muito amiguinho do espírito também, né? Como se fosse o meu camarada, ou cara, que não sei o quê. Então a gente também tem que ter cuidado, não é tanto lá, nem tanto cá, não é mesmo? Em seguida, compreender e não julgar. De maneira nenhuma, nós não temos que julgar, não é? Porque que o espírito... Olha bem, eu quero que vocês reparem o seguinte, como isso vale para o atendimento fraterno também dos encarnados, não é? Porque hoje em dia o que a gente ouve das pessoas no atendimento fraterno é assim, muitas vezes, de nos surpreender. Eu que tenho muitos e muitos anos de atendimento fraterno e põe tempo nisso, porque tudo meu hoje já tem mais de 30 anos, eu até não sei porquê, que a coisa está acontecendo assim. Então, esse tempo todo, hoje em dia tem certos momentos que eu ouço uma coisa que eu fico assim, meu Deus, o que eu vou dizer para um caso desse? E às vezes a pessoa fala assim, e aí ele me xingou, e aí fala a lista dos palavrões. Então eu falo, não precisa repetir não, que eu posso imaginar. Não precisa falar, não. Não precisa falar os palavrões, nós estamos dentro de uma casa espírita, vai falar aqueles palavrões todos, aquela coisa toda. Então, aí, nesse caso, eu não tenho que julgar a pessoa, como também não tenho que julgar o espírito, não é? Então, o espírito suicida. E um dia me contaram assim, que comunicou-se numa reunião, um espírito suicida, que veio falando, que suicidou, que fez isso, que fez aquilo, estava naquele sofrimento, né? E aí o doutrinador, mas meu irmão, por que você fez isso? E tudo, e como quem estivesse até quase acusando o espírito. Então é a antidoutrinação, é como não deve ser feita a conversa, esse diálogo, esse esclarecimento. Então nós temos que compreender, não temos que julgar coisa alguma. E respeitar esses nossos irmãos. Leiam o livro Diálogo com as Sombras, porque ali nós vamos ter um verdadeiro tratado de como fazer essas abordagens, esse respeito que nós temos que ter com o próximo, especialmente com esses nossos irmãos, pelo sofrimento que eles estão atravessando. Vejam que é bastante coisa, né? Em certos momentos, aquela energia afetuosa, quando necessário, que nós já mencionamos e não vamos repetir. Vocês estão vendo que eu estou andando um pouquinho depressa, porque o nosso tempo é pequeno em relação a tanto assunto, que aí a gente poderia ficar aqui bem mais tempo. Não fazer pressão psicológica. O diálogo deve ser vivaz, não rotineiro. Como eu disse, não é sempre aquela mesma repetição das coisas. Porque muitas vezes tem doutrinador que fala assim, quando o espírito está falando da sua vingança, do seu ódio, aí o doutrinador, meu irmão, pense em Jesus. Perdoa, pense em Jesus. O espírito pode dizer assim, eu lá quero pensar em Jesus. O espírito quer pensar em Jesus. Então não adianta falar com o espírito, pense em Jesus. Então vamos ver o que nós temos que falar com ele. Não é? Ele não quer pensar em Jesus, do jeito que ele está vivendo, e naquela sua cristalização no mal, na vingança, ou no que seja, ele não quer saber de pensar em Jesus. Muito bem, então o diálogo, ele precisa ser vivo,
Não é um diálogo que vai ser mantido pelo doutrinador de uma maneira que possa sair daquela rotina. Não ter aqueles chavões sempre para cada caso, não é? Para todos os casos, melhor dizendo. Agora, a questão da felicidade. Esse é um dos pontos básicos da argumentação com o espírito comunicante. O que significa isso? Nós sabemos que todo ser humano, seja espírito, encarnado, desencarnado, quer a felicidade. É a busca do ser humano, a felicidade. Quando o espírito vem e fala, eu quero matar fulano, eu quero fazer aquele suicídio, isso, aqueles seus propósitos de vingança, uma vingança bem cruel, não é? Nesse caso, o que o doutrinador deve mostrar para ele? Que aquele caminho que ele está trilhando não vai levá-lo à felicidade. Mas aí ele tem que ter uma preparação antes de chegar nesse ponto. Ele pode perguntar, mas meu irmão, você deve ter sofrido muito para você chegar nessa situação, querer essa vingança, nós compreendemos. Ou ele pode perguntar, mas meu irmão, o que aconteceu? Não é para você chegar nisso? Vai fazendo essas perguntas. Não é porque esse ódio, o que foi? Não é? Você deve estar sofrendo muito. E aí ele vai dizer, não, mas eu tenho que fazer isso porque tal coisa. Muito bem, então, nesse caso, o doutrinador vai dizer, mas meu irmão, você já pensou na questão da sua felicidade? Aí o espírito vai dizer, não, mas minha felicidade é o dia que ele morrer. Minha felicidade é o dia que ele fracassar, é o dia que ele ficar na pobreza, na miséria, essa coisa toda. E aí o doutrinador pode dizer para ele, mas você tem certeza que isso é a sua felicidade? Você já pensou que existem outros pontos que podem trazer uma felicidade plena, legítima para você? Você sabe que você é um espírito imortal. Será que a vida de espírito